E agora a gente está recebendo aqui a Virgínia, que é uma pessoa cujo trabalho inspira muito a minha pesquisa, né? E como eu tenho dito sempre no laboratório que eu coordeno, né, que é o LABAC, que é Arte, Coletividade, Arte Contemporânea, Coletividade, Cartografia e Ciência, o trabalho da Virgínia, ele vem nos trazer mais uma forma de pensar a cartografia. Até agora, nessas apresentações, a gente estava mais percebendo, conhecendo processos cartográficos, uma relação mais direta com territórios, o que eu tenho chamado de uma maneira mais solta de cartografias visuais, né? A Virgínia trabalha com cartografias de processo de ativação. Então, a gente vai estar entrando nessa sessão agora, escutando Virgínia mediada por Marilda, a gente vai estar entrando em cartografias que não são necessariamente visuais, e aí tem toda uma questão com a representação que vai aparecer, e nesse sentido, como diz a Ana Laura, que está aqui com a gente, que fez a pergunta antes, a gente vai começar a dar uma brisada por conceitos bem interessantes que vão continuar nos fazer pensando, vão nos levar, né, a talvez novas percepções da cartografia. Então, eu quero dar as boas-vindas à Virgínia, agradecer a Marilda essa mediação, e vou fechar minha câmera, vou ficar aqui escutando e anotando. Está com vocês. Obrigada. Obrigada, Cris. Bom, então, eu vou contar para vocês, gente, como é que eu conheci a Virgínia. Eu conheci a Virgínia, eu acho que foi no ano de 2008. Ela tinha lançado, tinha acabado de lançar em 2007 a Invenção de Si do Mundo. E a Virgínia veio ao Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro. Montenegro tem um evento bastante importante de educação e arte. E livros da Marilda. E esse evento, gente, é os assim, livros da Marilda. Nossa, acho que tá na... Nem sei que edição, em casa, né? E a gente convidou a Virgínia e ela veio. Foi corajosa, veio ao Rio Grande do Sul, Montenegro. E ela nos deu um mini curso na época. Muito, muito pautado no livro, né, que ela tinha acabado de lançar, a Invenção de Si do Mundo, da tese dela. E na época eu tinha um orientando que estava terminando a dissertação, estava no meio da dissertação dele, o professor Juliano Siqueira, hoje professor da Universidade Estadual de Londrina, e o Juliano fez uma entrevista com a Virgínia, que está no YouTube. Olha, tem sim. E tem tantas visualizações, né? Um dia eu sequer encontrei essa entrevista. Tu fala de aprendizagem inventiva, falando um pouco da diferença com criatividade e tensão, enfim. Uhum. E foi aí que eu conheci a Virgínia. Então, eu acompanho a Virgínia, o trabalho dela, né? Trabalho com cartografias, também trabalho bastante com aquele outro livro, Virgínia, tenho aqui até, os exercícios de ver e não ver. De ver e não ver, né? Sobre a cegueira. Visual, cegueira. Isso. A gente tem um curso de educação especial aqui na UFSM, muito forte também. São 3 no Brasil e 1 é aqui. Enfim, só para relembrar e para contar para as pessoas que estão na sala, né? De como a gente se conheceu. E agora eu vou apresentar a Virgínia, então, para quem não a conhece, difícil, né? Todo mundo conhece, mas enfim, vou falar um pouquinho, então. A professora Virgínia, então, é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Psicologia também pela UFRJ, doutorado em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, foi orientada da professora Soli Ronick, outra conhecida nossa, pós-doutorado no Lena, em Paris, né? Professora PQ, titular, e atua no programa de pós-graduação em Psicologia da UFRJ. E a Virgínia, então, atua na área de Psicologia Cognitiva, investigando principalmente temas como invenção, aprendizagem, atenção, arte, produção da subjetividade, deficiência visual e método da cartografia. Então, Virgínia, muito, muito bem-vinda. Eu fiquei muito feliz com esse convite da Cris, né? Me senti muito honrada, assim, de poder estar aqui contigo e te ouvindo e aprendendo contigo. Então, sinta-se à vontade aí, o tempo é teu.
Que legal! Olha, obrigada aí pela apresentação, pelo convite também, a Cristina. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Santa Maria, né? Praticamente. E assim, eu fiquei pensando assim, o que eu poderia compartilhar com vocês assim, do meu trabalho, porque tem todo um trabalho sobre a cartografia, mas assim, conversando com a Cristina, ela achou que poderia ser interessante eu falar um pouco sobre atenção, que também é um tema de pesquisa que eu persigo já há 20 anos, que eu estudo, e sobre o qual eu lancei um livro no ano passado, que é esse aqui, ó, é o Laboratório Estético de Atenção, o cultivo da atenção conjunta, que acabou sendo o título, né, que eu propus para a minha fala, onde a gente também vai falar de cartografia, vai falar de pesquisa, mas assim vai discutir também esse tema da atenção, que eu tenho procurado tratar de uma forma bem desviante, digamos assim, em relação ao cognitivismo, né? Eu sempre falo que eu estudo cognição, mas não sou cognitivista, né? Porque o cognitivismo é um tipo de abordagem nos estudos da cognição e que é uma abordagem que busca assim, os invariantes, né, da cognição, e muitas vezes entende a cognição a partir do modelo do processamento da informação. Então, isso afeta o entendimento de todos os processos cognitivos, né? E numa outra direção, pensando a cognição inventiva, né, a partir da ideia de invenção, o estudo da atenção também vai ser uma coisa bastante diferente, né? E eu vou abrir alguns temas que são temas muito pouco estudados nesse campo da atenção, que, por outro lado, é um tema muito assim quente, né, nos dias atuais. Eu digo que a atenção está no olho do furacão, porque, por um lado, você tem muita proliferação do diagnóstico de TDAH, né, e por isso toda uma questão com as crianças, né, que vai levar à medicalização da infância, inclusive de jovens também, adultos, etc. Essa coisa da identidade pelo diagnóstico, ela está muito forte hoje em dia, né? E né, essa ideia de que a atenção como transtorno, né? Os transtornos de atenção da atualidade. E foi até um pouco por isso que já há 20 anos atrás já tinha um pouco essa proliferação, já começava esse movimento, que hoje está muito maior, né, nas escolas, nas famílias. Qualquer um que chega e sentar numa mesa, num bar, com amigos, e puxar o assunto da atenção, a maioria das pessoas vai dizer que tem algum problema de atenção, né? E isso, muita gente começa a se identificar com esse diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, como diz o Deleuze, a gente não pensa senão forçado. Então, eu fui um pouco forçada a estudar a atenção a partir desse incômodo com a proliferação do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. E aí, pela abordagem, né, que eu uso da cognição inventiva, eu acabo abrindo novos problemas, né? Problemas, por exemplo, como a atenção. O pesquisador, né, o texto que é o funcionamento da atenção no trabalho do cartógrafo, onde eu vou trazer problemas que não são analisados normalmente pelos estudos cognitivistas. Eu vou falar do corpo atento, eu vou falar da atenção conjunta, eu vou falar da atenção a si, que são dimensões da atenção, são gestos, são regimes de atenção, que são muito próximos do campo da arte e muito distantes das análises psicológicas cognitivistas. Então, tem havido um movimento no meu trabalho também, assim, que aconteceu, né? O trabalho sempre surpreende a gente, né? Porque a gente também escreve e lança no mundo, e aí depois você vai tendo as reverberações e as ressonâncias. Então, observei isso, né? Eu tive num colóquio em Portugal, no ano passado, né?
que chamava-se Cadências, Movimentos da Atenção nas Artes e na Vida Contemporânea, na vida cotidiana. E eu achei curioso porque eu e a Luciana Calimã, que é muito minha parceira nos estudos sobre atenção, nós éramos as únicas psicólogas e nos sentimos completamente em casa com as discussões que aconteciam, que vinham da área de teatro, da música, da dança. Então, assim, foi uma conversa muito interessante e a gente vai vendo o quanto próximo, né, essa abordagem inventiva, quanto próximo ela está das discussões no campo das artes, né? E outra questão também que é muito cara para a gente é a própria atenção na experiência estética, né? Que é alguma coisa completamente diferente da atenção que a gente usa, né, na nossa vida, vamos dizer assim, mais cotidiana, no sentido de uma vida mais mecânica, de uma vida mais cheia de automatismos, né? E a atenção na experiência estética, ela requer, né, uma outra discussão, porque ela é um elemento importantíssimo nos processos de subjetivação. Então, essa outra forma de entender a atenção foi se configurando a partir de uma crítica à abordagem cognitivista. Então, o que é, em linhas gerais, o que essa abordagem tradicional ela faz, né? Ela, primeiro, ela entende a atenção como um processo individual. Então, a gente diz que é uma abordagem individualista da atenção. Depois, ela entende a atenção como um processo comandado pelo cérebro, processo mental, né? Toda a neurociência e a neuropsicologia está nessa onda de entender esses processos a partir do estudo do cérebro. E isso está um boom, né? Assim, estouro de estudos nessa direção. Uma outra característica dos estudos cognitivistas é a ênfase no foco. Então, as pessoas acham que toda a questão da atenção é prestar atenção. Prestar atenção significa focar na tarefa. Então, é a fala dos professores, das famílias, foca aí. Como se o nosso problema fosse um problema de não conseguir focar, né? E outra coisa que também faz parte dessa abordagem tradicional é a gente pensar que a atenção é condição para que haja aprendizagem. Então, se o menino não presta atenção, ele não aprende. Então, isso é um pouco o jargão, né, da escola, inclusive hoje em dia. E a verdade é que a gente vai revirar todos esses pressupostos. Primeiro, a gente vai entender que a atenção é um processo produzido, né? Então, ele é produzido pelos acoplamentos que a gente tem com o mundo, né? Pelos vetores estéticos, pelos vetores tecnológicos, pelos vetores políticos, né? Pelos vetores ecológicos, sociais. Então, na verdade, a atenção ela não é um processo individual. Ela pode ser até um processo individuante, mas não é individual, no sentido de que, para explicar a minha atenção, eu preciso me conhecer. Não. Para discutir atenção, na sala de aula, por exemplo, você tem que ver como é que é o ecossistema atencional daquela sala de aula. No museu é uma outra coisa, numa praça é uma outra coisa, na rua é uma outra coisa, na praia é uma outra coisa. São ecossistemas diferentes, né? Então, isso é uma ideia do pesquisador francês, que é o Yves Citon, que é muito marcado pelo trabalho do Guattari, pelo trabalho também do Simondon, e ele tem essa abordagem, né, que ele chama de abordagem ecológica. E aí a gente, né, assume muito essa perspectiva também de pensar a atenção não como processo individual, mas nesses ecossistemas onde tem acoplamentos com pessoas e coisas. Por outro lado, para nós, a gente não vai trabalhar apenas com a ideia de um processo mental de atenção, mas vamos pensar num corpo atento. Todo o nosso corpo, ele
está atento, né? O corpo do ator, o corpo do performer, o corpo do artista, o corpo da criança, do bebê, né? É todo um corpo que é mobilizado nos processos atencionais. Outra coisa também que a gente tenta mostrar, né, é assim um pouco que as questões da atenção não cabem numa dicotomia atenção-desatenção, 0-1, né? Mas que você tem vários regimes de atenção, várias políticas de atenção que são completamente diferentes e que a gente precisa estudar, né? Então, por exemplo, a gente vai fazendo uma distinção entre focalização e concentração, né? Que o foco é algo bem recortado, bem preciso, né? E, no entanto, né, quando você tem, por exemplo, você está lendo um texto literário, né? Está lendo um livro, muitas vezes você está extremamente concentrada, mas a sua concentração, ela é povoada de distração também. Então, a gente faz também o elogio da distração, né? Como a distração ela é importante na nossa vida. Quando eu estou lendo, que muitas vezes eu tiro os olhos do livro e olho para o teto e penso, faço associações, lembro de coisas que né, aquele texto me remete a outras coisas, ao plano da minha memória, do sonho, da imaginação. Isso tudo, eu não saí do meu estado de concentração, mas eu não estou focada. Então, a concentração, ela trabalha junto, ela compõe com a distração. Então, essa atenção que a escola quer é uma atenção dura, uma atenção, né, onde tem um recorte na tarefa. Isso é outra coisa. Então, eu fui me inspirar lendo autores, né, como o próprio Freud, que trabalha com a ideia da atenção flutuante, que é super interessante, o Bergson, que vai falar da atenção à duração, né, uma atenção que ele diz que não é a atenção da vida prática, mas é uma atenção suplementar muito importante nos processos de criação. O William James, que tem uma leitura da atenção maravilhosa como o fluxo do pensamento, onde ele diz que a atenção é como o voo de um pássaro, né? Que ora ela voa, ora ela volta, ela pousa, né? Ela pousa e retorna. Então, há um fluxo atencional, né? O Varela, que se inspirou muito nas práticas de meditação, ele próprio um praticante da meditação. Então, a meditação traz uma atenção, uma concentração sem foco. Então, a gente vai abrindo discussões e eu me ative muito a uma frase de um parceiro do Varela, que é o Pierre Vermeer, que ele diz assim, uma frase que eu acho lapidar. Eu sempre retorno a ela, que ele diz assim, a atenção é o fundo de flutuação da cognição. Então, a atenção é o fundo, a atenção não é foco. O próprio da atenção é flutuar. Então, quando a minha atenção voa, quando eu imagino, quando eu me distraio, quando eu, né, estou por aí, né, divagando, eu estou atenta. Eu não estou desatenta. Então, eu trabalhei muito no sentido também de tirar essa concepção negativa da desatenção. Não, o distraído, ele sempre está atento a outra coisa. Pode não ser a tarefa do professor e tal. Então, assim, a gente vai construindo a gente vai positivando esse aspecto de flutuação da atenção. Eu dei uns cursos muito engraçados, até durante a pandemia. Eu estudei muito isso. E dei vários cursos online. E várias pessoas diziam assim, tá bem, estou saindo daqui mais tranquila. E tinha um monte de artista também. Meu Deus, eu achava que eu era TDAH. Eu achava que eu tinha transtorno de atenção, porque eu sou super distraída. Não, mas assim, o próprio da atenção é flutuar. Então, tinha quase que um efeito de intervenção clínica. Mas realmente é alguma coisa que a gente sabe, né? Que nos processos de criação, a gente, né, muitas vezes você deita no sofá e olha para o teto, né? É
o que a gente tem mais dificuldade de fazer hoje em dia, que é justamente não estar acoplada a nenhuma tecnologia que está trazendo para a gente informação, né? Então, é uma outra maneira de entender a atenção, e isso tem feito muito sentido no campo da pesquisa, né, da própria cartografia, porque quando você entra num campo de investigação, você vai a campo, né, assim, você vai estudar uma comunidade, você vai estudar um grupo de mulheres, você vai estudar uma oficina com pessoas cegas. Quando você sai assim, muitas vezes, eu fui escrever esse texto sobre a atenção do cartógrafo a partir de uma interrogação das minhas estagiárias na época, que eu estava estudando a atenção dos cegos durante o processo de criação, era um grupo maravilhoso, e as meninas chegavam na hora da supervisão e ficavam assim, mas eu não sei aonde eu presto atenção, porque a oficina era muito grande, tinha mais de 20 participantes de cerâmica, né? E elas diziam, não, mas a gente não sabe onde presta atenção. Eu falava, gente, nós estamos estudando a atenção deles, não é a nossa. Isso fez a escrita do texto, o funcionamento da atenção, o trabalho do cartógrafo. Eu escrevi para tentar pensar e poder responder, porque eu dizia assim, eu não sei. Quando a gente entra em campo, você não tem assim um foco, né? Porque muitas vezes, inclusive, o problema que você coloca não faz sentido para aquele grupo, né? Às vezes você vai entrevistar uma pessoa, você pergunta uma coisa, a pessoa responde outra. Na cartografia isso acontece muito. Aí você, às vezes, se você tem o seu olhar muito fechado, né? Se você é muito cognitivista, você diz assim, ele não entendeu a pergunta. Mas não é isso. Às vezes, ele não aceita o problema que você coloca para ele, porque o problema dele, ele quer falar de outra coisa. Então, a minha atenção, ela tem que se abrir e para escutar o retorno, né, a resposta, ou o novo problema que está sendo trazido para mim. Então, isso é muito importante na pesquisa, né? Você entrar numa pesquisa cartográfica, você entra, claro, com uma questão. Eu, por exemplo, estava na oficina estudando o funcionamento, eu queria estudar o funcionamento da atenção de uma pessoa que estava em processo de perda de visão eu queria estudar como é que elas, né, como é que era o funcionamento da atenção delas. Eu achava que ia aparecer um deslocamento da visão para o tato, mas quando eu entrevistava elas falavam assim, deixa eu te contar como é que eu fiquei cega. E às vezes o assunto virava para esse lado, porque era uma outra questão. Elas queriam falar da atenção a si durante o processo de criação. Então, assim, foi um problema que foi, né, eu escutei delas o problema e eu, vamos dizer assim, acatei aquela que era o problema verdadeiro ali, muito mais do que aquele que eu estava me colocando. Então, acho que isso é só para falar, porque a atenção do cartógrafo é uma atenção concentrada e aberta, né? Ela tem que estar concentrada, eu não posso estar disperso, olhando o celular e respondendo o WhatsApp, se eu estou ali em campo fazendo minha investigação. Eu estou ali. Meu corpo tem que estar presente. Todo o meu corpo está ali disponível, está aberto, está sensível, a minha escuta, o meu olhar, a minha atenção está ali. Mas ela tem que estar aberta, porque as forças que circulam nesse campo nem sempre são aquelas que eu imagino que são as mais importantes. Então, eu tenho que poder ser afetado por forças que eu não imaginava encontrar, que eu não sabia que estavam presentes ali. Então, por isso que a cartografia, ela sempre tem um grande, vamos dizer assim, uma grande margem de improvisação e de experimentação e de invenção. Sempre. Né? E isso é afirmado como fazer uma boa pesquisa, que é diferente, que às vezes a gente está perdido no campo, aí vê alguém apresentar aquele trabalho todo redondinho, perfeito, hipótese, confirmou, o meta declara, aí você fala, nossa,
Mas não, né? É porque aquela é uma pesquisa previsível. A nossa tem uma margem de imprevisibilidade maravilhosa, porque conhecer, né, produzir o conhecimento numa pesquisa é também inventar o mundo, né? O que você conclui produz efeitos, né? Que acontece ali. Não é uma representação de uma realidade pré-existente. É sempre um processo de inventivo, né? Onde há uma invenção do trabalho que você realiza, que pode ser uma tese, uma dissertação, um artigo, né? Alguma coisa, e também a invenção de si, né? Porque o próprio cartógrafo também ele não aprende nos livros. Ele lê os livros, mas ele tem que botar o seu corpo no campo. Ele tem que haver o corpo a corpo no ambiente da pesquisa. Então, é isso. Aí, então, voltando à questão que eu tinha falado que eu ia falar do livro. Então, esse livro aqui chama Laboratório Estético de Atenção, o cultivo da atenção conjunta. Ele é uma continuação desse outro aqui, que chama-se A Atenção na Cognição Inventiva entre o Cuidado e o Controle. Esse anterior, eu fiz esse aqui. O que é rosa esse? Eu comprei para chegar. Esse livro é um relato e uma análise de um curso de extensão que eu dei na UFRJ com meus orientandos e orientandas de doutorado, mestrado e doutorado. E eu estava com um grupo de alunos que todos eles tinham alguma inserção no campo da arte, ou na música, ou trabalho corporal, ou literatura. Então, eu construí com eles um curso aberto, né, que tinha gente da graduação, da pós e tal. E tivemos o presente de ter um aluno cego, que foi maravilhoso também no grupo. Era um grupo de 18 alunos, né? 18 alunos que frequentavam e eram 6 doutorandos e mestrandos que estavam trabalhando comigo. E a gente inventou uma maneira de dar aula, né? Que era uma maneira, assim, fizemos 4 aulas teóricas era um curso sobre atenção. Então, fizemos 4 aulas teóricas, assim, discutindo, mais ou menos, aprofundando o que eu estou colocando aqui com vocês, assim, como se fosse um pressuposto, né? Uma base sobre a concepção cognitivista tradicional e uma outra forma de pensar a partir da invenção e a partir da ecologia da atenção. E a gente criou isso que se chamou, então, um laboratório estético de atenção. Cada aula, depois dessas aulas teóricas, elas começavam com um movimento que a gente chamava de chegança, que era um movimento conduzido por alguns dos alunos. Eu estava sempre lá, mas assim, os alunos que tinham um protagonismo maior. Tanto que o livro tem capítulos sobre cada aula, né, que eles fizeram. Então tinha a chegança. A chegança era um momento de desaceleração, daquelas pessoas que chegam correndo da rua, ou chegam cansadas porque já estavam em outra aula, e elas entram ali e a gente faz algumas práticas de respiração, práticas corporais, caminhada. Aí a chegança ela é variada, está explicada melhor no livro, mas assim, é um momento de chegar com o corpo, baixar a bola da atenção, né? Se conectar consigo mesmo e se conectar com um grupo, que a gente também quis fazer um trabalho presencial para explorar também esse encontro, né? Esse encontro com as proposições poéticas, estéticas e também os encontros de corpos, né? Entre as pessoas. E aí, o que acontecia? Qual era a proposta? A proposta era, através dessas proposições, teve uma vez, por exemplo, a primeira foi com literatura. Então, a gente teve um
dos tutores lá da disciplina, ele adorava poesia. E ele lia muito bem. Então, foi uma aula uma aula encontro, que a gente chamava, né? Em que eram lidas poesias. E muitas vezes a gente começou a repetir a leitura da poesia. Líamos várias vezes a mesma poesia. Ou o texto ia passando de mão em mão. Aí tinha o aluno que não enxergava, que aí já fez dupla com outra pessoa. E depois a gente foi recriando as poesias com outras composições, outras configurações. Aí trabalhamos também com palavras extraídas das poesias. Nada, eu estou contando assim porque nada é, vamos dizer assim, uma técnica para ser replicada. Era uma invenção com literatura, de encontro, e sempre assim. Aí teve um outro dia que foi com som e tal. Mas a ideia era que você fizesse proposições que não suscitassem a experiência de recognição, que não fossem, que explorassem uma suspensão da recognição. Porque o que é a experiência estética, né? Assim, uma das maneiras de explicar, né? É que você é o como assim, né? Você não tem um sentido, um significado pronto, né? Você é uma surpresa, um estranhamento, é uma suspensão do reconhecimento. Você não sabe, você não diz exatamente o que é, né? Tem algum nível de ambiguidade, algum nível de estranheza, alguma perturbação, alguma coisa que te tira do prumo. Então, a ideia era que a nossa atenção, tão conectada com a vida prática, tão conectada com a informação, tão dominada pela conexão imediata sensório-motora, ela pudesse ter uma experiência de suspensão. E coisas estranhas eram oferecidas ali. Só que o fato de estarmos em grupo fazia com que, além da nossa atenção ser capturada pela proposição estética, poética, etc., havia um momento de trocas de atenção, de partilha da experiência. Então, a gente tinha a atenção, vamos dizer, ao poema, né? A intensidade da voz, da leitura em voz alta, da mobilização da criação, e tinha a troca de olhares, a inspiração da maneira como um lia a partir da leitura daquele que leu antes. E então havia processos de atenção conjunta. Atenção conjunta é isso, é quando você tem, dizendo assim também, de uma forma direta, é quando você tem situações de copresença, as pessoas estão no mesmo lugar, né? Espacialmente elas estão no mesmo ambiente, e elas se olham umas às outras. Ou um exemplo legal da atenção conjunta é a conversação entre duas pessoas. Porque você tem uma copresença, você tem uma interação e você tem uma sintonização afetiva também. Ou seja, dependendo da reação do outro, eu vou modulando a minha própria atenção. Foi muito estudado na relação mãe-bebê, né? Pelo Brunner, pelo Daniel Stern, mas hoje ela é muito estudada também na vida adulta, que fica muito interessante, né? Porque são situações que têm uma margem muito grande de improvisação. Você não sabe o que vai acontecer, né? Então, ali era um campo assim. E por que a gente chamava de laboratório? A gente pegava um sentido bem literal do laboratório, que é um lugar de experimentar, um lugar de fazer experimentos, como um laboratório científico, né, no certo sentido. Então, ele é um ecossistema mais ou menos isolado do mundo. Você vai ali para experimentar, né? E, ao mesmo tempo, o laboratório é um lugar de trabalho. Você vai também para trabalhar, e você vai para repetir.
Porque também a produção de subjetividade, ela não ocorre numa única experiência, né? É muito importante a regularidade. Eu faço sempre um elogio da repetição, que às vezes a gente acha que toda repetição leva à mecanicidade, mas não necessariamente. O ensaio, por exemplo, de um espetáculo, o treino da capoeira, né? O próprio trabalho de pesquisa, ele envolve uma regularidade, uma repetição que vai produzindo diferenciações. Então, o laboratório estético era toda semana, a gente se encontrava durante 2 horas, numa sala de aula, a gente arrastava as cadeiras, fazia um ecossistema bem diferente, levava cangas, às vezes fechava as cortinas e produzia um lugar escuro. E íamos experimentando de forma bem, assim, livre, como a universidade pública nos possibilita, né? A gente inventar, né? Tem ninguém querendo que a gente aplique uma apostila, um texto. Quem faz isso nas artes? Esse espaço maravilhoso da universidade pública de invenção. Ainda não estou fazendo. E a gente foi trabalhando muito assim. E aí... Dança, teatro, até faz. Eu acho que eu comecei... Já falei muito? Que amor. Não, estamos bem de tempo. Não. Temos uns 15 minutos. Ah, tá ótimo. Então vamos lá, que eu esqueci de olhar a hora. Mas então, eu estava falando do laboratório. É um lugar de experimentação. Né? Um lugar mais ou menos isolado. Na real, a base é cognitivista, né? Fechada. Ali dentro, estamos aqui para experimentar. Arte, né? Segundo, é um lugar de trabalho e de repetição. Boa parte dela. Então, você vai ter várias aulas, né? A gente teve 13 aulas sobre trabalhando variações dentro do tema da proposição estética e proposição poética para ver o que acontecia com a nossa atenção, né? E era também o laboratório no sentido de, como se trata de invenção, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, a gente esperava produzir neles uma desaceleração cognitiva, porque hoje em dia existe uma velocidade, né, na nossa vida muito grande, que tem muito a ver com o acoplamento com as tecnologias digitais, né? E com as explorações no mundo do trabalho, esse produtivismo, né? A gente é sugado e a gente não sabe mais descansar, né? A gente, quando quer descansar, chegou em casa morto, que chegou do trabalho, trabalhou 8, 10 horas seguidas, a gente deita no sofá e pega o celular para descansar. Só que o celular não deixa a gente descansar, né? Porque aí você abre a rede social, vem milhões de informações e coisas que te desorganizam, mas não te relaxam. Então, a gente pretendia fazer um espaço de desaceleração, né? E eu combinei com os alunos que eu não ia deixar usar o celular. Tanto que ele foi muito pouco registrado. O trabalho não teve muito registro, porque eu pedi que eles não usassem o celular. E eu falei assim, se eles começarem a usar, eu vou passar uma cestinha recolhendo o celular, porque eu queria fazer esse experimento também. O que são 18 corpos no mesmo espaço, sendo, vamos dizer assim, afetados por uma experiência estética, e que eles não podem botar o olhar. Vou começar a usar cestinha. Mas você sabe que aconteceu uma coisa curiosa? Porque eles entraram nunca mais usaram o celular. Eles embarcaram muito na proposta. Isso foi uma surpresa também. Eu achava que ia ser uma guerra. Não, alguns sumiram. Eu acho que os que não conseguiram não foram os 18 que terminaram, não. Acho que terminaram uns 13, assim. Alguns sumiram, não sei se porque tinham outros interesses, não era bem aquilo que eles queriam, né?
Mas, assim, muitos ficaram e realmente aconteceu uma coisa muito interessante, que eles começavam depois da aula, e a aula acabava às 6 horas da tarde, era de 4 às 6. Às vezes já estava à noite, anoitecendo, né? E eles estavam o dia todo ali na faculdade, muitos deles e tal, e eles diziam assim, nossa, eu estou me sentindo mais descansado, estou tão bem. Eles saíam teve uma experiência do descanso, e foi muito interessante. Foi um dos nossos analisadores. Com eles também. Que aí nisso a gente, né? E aí no final, todo encontro, a gente fazia a chegança, depois a proposição em si, né? Que demorava lá mais ou menos 1 hora, e depois a gente tinha uma roda de conversa no final, da troca de experiências, como é que foi, não sei o quê. E sempre tinha um texto de base, uma discussão de um texto ou de um trecho de um texto sobre atenção que falasse, que reverberasse um pouco com aquela experiência. Então a aula tinha mais ou menos esse formato, né? E a gente pediu muito a eles que trouxessem depoimentos também, e escrevessem relatos sobre a experiência. E nós mesmos que estávamos na condução das aulas, nós também escrevemos, né? O retorno dos relatos dos alunos não foram muitos. Alguns eu peguei no final, do tipo assim, escreve sobre uma aula que tenha sido marcante para você. A melhor aula, a aula que te fez pensar, a aula que foi, né, reverberou pela intensidade, ou pela estranheza, ou pela alegria, ou pela, né, surpresa. E aí a gente teve esses relatos, né? Então, o que a gente fez? Esse laboratório, ele foi realmente um experimento que ele foi acompanhado por uma pesquisa cartográfica. Então, nós observávamos o que acontecia. E, às vezes, depois daquela aula, né, com poesia, a outra com som, a outra com trabalho corporal e não sei o quê, eu sempre chegava no fim da aula e dizia assim, gente, isso foi uma prática de atenção. Porque parecia que era uma festa, assim, ou uma diversão só, né? O que a gente só estava tendo a experiência, eu falava, não, isso é uma prática de atenção. Então, a gente foi muito construindo também essa parceria com os participantes, né? E o nosso aluno cego, maravilhoso, foi de uma importância imensa, né? Porque ele também se engajou muito no curso, o Felipe, e fazia relatos incríveis e nos obrigou a sair do visocentrismo também, né? Então, mobilização do corpo, ele ficou super amigo da turma, ele foi eu falei até um presente, né? Porque ele criou um outro ambiente também entre os próprios estudantes, de colaboração, de amizade. O grupo se tornou amigo. Então, isso também foi um outro analisador, né? Porque quando você faz a pesquisa cartográfica, você acompanha os processos, né? Nós fomos acompanhando aula a aula, desde as aulas teóricas até a última aula, né? Teve uma que a gente fez uma deambulação no campus, foi super interessante, fui no grupo dele, e foi muito interessante também a experiência de andar pelo campus, né? O campus da UFRJ, da Praia Vermelha, é um campus muito bonito, né? Muito arborizado e tal. Então teve um encontro com uma árvore e ele quis tocar e depois todo mundo foi tocar. Então foi assim, foram muitas surpresas. Né? O livro conta bem essas experiências. E a gente, além de acompanhar esse processo, chega no fim, a gente lê aquilo tudo e acha os analisadores, né? O que essa experiência cartográfica, o que essa pesquisa cartográfica, o que esse laboratório estético de atenção, né, que mobilizou muito a atenção conjunta, o que ele trouxe de mais intrigante para nós? Em que essa pesquisa nos surpreendeu?
Então, nós tivemos o analisador da grupalidade, porque quando você dá uma aula, às vezes você dá um semestre inteiro numa aula num ecossistema daquele normal, de cadeira, todo mundo olhando para frente, para a mesa do professor, né? Muitas vezes a turma nem se conhece, as pessoas nem conversam. Hoje em dia, então, muita gente saiu da aula e vai para casa, para poder olhar o Instagram e não sei o quê. Não fica muito de bobeira ali fazendo amizade, né? Muitas vezes é muito individualista a estadia na universidade. Então, ali aconteceu uma camaradagem, né? A formação de uma grupalidade, né? Eles se envolveram muito com o trabalho. Então, esse foi um dos analisadores. O outro analisador foi a questão do descanso, porque a gente teve muitos relatos de como aquelas 2 horas que a gente trabalhava, caminhava, andava, fazia coisas, como aquilo descansava, né? Então, foi muito legal assim, fazer isso. Foi meio surpresa para a gente, inclusive a questão do descanso não era uma coisa exatamente que a gente previa, a gente queria produzir a desaceleração, criar condições para, não produzir a desaceleração, mas criar condições para a desaceleração cognitiva e criar uma atenção mais aberta, mais presente, né, mais concentrada, mais sustentada. E eu sei que durante o curso, e aí isso está no livro também, a gente criou um vocabulário que a gente chamou vocabulário ampliado de atenção, que são 32 verbetes. Em vez da atenção, desatenção, a gente foi criando e foi lendo também autores. Então, tem a atenção a si, a atenção na experiência estética, a atenção sustentada, a suspensão da atenção, a contemplação, a imersão. São todos gestos de atenção, né? Tem a distração, a dispersão, o alerta, a vigilância, o cuidado. Então, isso tudo, assim, a gente criou também os cartões com esse vocabulário para as pessoas se exercitarem, também conseguirem falar melhor sobre atenção, nomear melhor os seus regimes de atenção, né? Então, a gente multiplicou muito a maneira de entender a atenção, saindo daquele negócio do 0-1, atenção, desatenção. Então, não era o nosso objetivo escrever um livro, mas assim, foi um trabalho realmente que foi muito forte assim, para todos nós, os estudantes também, e a gente acabou escrevendo esse livro que traz essas experiências das diferentes aulas, mas não para serem replicadas, né? Porque cada grupo é um grupo. Ali a gente foi fazendo muito a partir da experiência dos doutorandos, né? Que eles, então, eu vou fazer um com literatura, eu vou fazer um com sons, eu vou fazer um com corpo, né? Eu quero fazer a deambulação, o outro fez com imagem visual. Então, mas tudo experiências que nos tiravam um pouco do prumo, né? Eram experiências que produziam a suspensão da recognição. Então, acho que aí deu vontade de escrever o livro, e esse vocabulário ampliado, ele tem sido muito trabalhado também, porque é eu acho que das contribuições do livro, que é dar mais estratégias de nomeação, né, daquilo que a gente estudou durante o tempo todo e acompanhou com a cartografia. Isso eu acho legal também, eu falei, é uma outra maneira de fazer, uma outra política de formação, né? Não é uma formação baseada na informação, não é uma formação baseada na tarefa, é uma formação baseada na experiência, baseada em proposições estéticas. Então, acho que foi um experimento de uma política de formação que a gente, né, quer continuar pensando e experimentando isso aí.
nos aventurando. Eu vou parar para a gente poder ouvir vocês. Como é que tá, Matilda? Tá bem. Temos tempo. Vamos. Primeiro, te agradecer, né, Virginia? É sempre tão inspirador, né? Como a Cris falou, assim, a gente sempre tem muitas ideias, né? Te ouvindo, lembrei do Bartos, quando ele diz ler levantando a cabeça, né? Que a gente lê e vai levantando a cabeça e te ouve e vai tendo muitas ideias, né? Que a gente trabalha, enfim, assim. Quando levanta a cabeça que a gente tem a distração, né? A distração e as ideias. A fabulação. As boas ideias vêm nesses vou perguntar aqui para o público se o pessoal tem alguma questão que gostaria de fazer. Aí a gente já vai formulando. Deixa eu olhar no chat. Alguém lançou alguma coisa? Por enquanto, aqui? Não, não tem. Né? Não tem nenhuma questão. Então, vou lançar uma questão que, para nós, Virginia, assim, no campo da arte, é muito cara, né? A gente ouve muito, e não só nos processos de criação artísticos, mas também nos processos formativos, né? Universidade, escola, que é essa diferença que eu acho que tu faz, assim, eu acho que tu explica também, eu acho que é uma oportunidade da gente te ouvir em relação à criatividade e à invenção. Eu sempre falo para os meus grupos, mas eu acho que vale a pena trazer um pouquinho, assim, porque tem um jeito de explicar que eu acho muito bonito, assim. Não, porque quando eu comecei a falar sobre invenção, né, a pergunta, é a dúvida imediata. As pessoas acham que é uma discussão sobre criatividade. Isso. Né? E eu não faço distinção entre invenção e criação, mas faço diferença entre criação e criatividade, entre invenção e criatividade. Então, na história da psicologia, a criatividade ela é entendida como uma das dimensões da inteligência. Né? Então, o que é a inteligência? É a capacidade de solução de problemas que a gente tem. Inteligência é a solução de problemas, não é invenção. Então, quando você tem que resolver um problema, você pode ter uma solução criativa. Você pode dar uma resposta original para aquele problema que é dado. É o caso, por exemplo, do publicitário. Eu faço sempre essa distinção entre o publicitário e o artista, porque são funções muito diferentes. Parece que os dois trabalham com criação, mas o publicitário ele tem um problema a resolver. Ele é contratado para vender um sabão em pó, vender um banco, vender um supermercado. Então, ele tem que encontrar uma solução original, diferente, para resolver aquele problema, que é o problema de dar certo a venda. Né? Então, ele é o criativo. Né? Agora, o artista não. O artista ele quer colocar problemas. Ele não quer solucionar de forma original um problema dado. Ele põe problema, ele te força a pensar. Né? Então, que era mais ou menos, né, pegando até o exemplo ainda das aulas, né, do curso, né, do Laboratório Estético de Atenção, a gente fazia isso, a gente trazia sempre uma coisa para colocar um problema. O que é isso aqui? O que quer dizer essa palavra nesse texto? O que é esse som? Ele corresponde a quê? O que ele te faz pensar? Então, a invenção ela é um processo de invenção, sobretudo, de problemas. E não, enquanto a criatividade é um processo de invenção de soluções. É um processo de soluções originais para problemas dados. Né? Então, por exemplo, quer ver? No campo, dando o exemplo da cartografia, estamos aqui falando da pesquisa também. Quando você vai trabalhar num território, você vai fazer uma investigação ali, numa comunidade, num grupo e tal, muitas vezes
você tem que mudar o seu problema, você tem que ouvir o problema que o campo coloca, né? Então, muitas vezes a pesquisa não é um processo de solução de problemas. É um processo, muitas vezes, de colocar um novo problema ou redesenhar o campo problemático, como a gente fala às vezes, né? Você não tem que recortar o objeto, você tem que desenhar e redesenhar o seu campo problemático. Recortar o objeto parece que você quer desconectar ele de todo o rizoma, de toda a rede com a qual ele está ligado. E você tem que estar em campo e você tem que levar em conta o rizoma. Então, as forças que estão, né, presentes ali, circulando naquele campo. Então, mas você, muitas vezes, a pesquisa é a colocação de novos problemas. Eu estou falando até isso né, que, por exemplo, no campo da atenção. Eu não vou debater com um cognitivista se aquele menino tem ou não o diagnóstico de TDAH. Não é essa a questão. Eu não estou dentro do mesmo problema, ele diz uma coisa, eu digo outra. Não, eu coloco outros problemas. Então, por exemplo, eu coloco o problema da atenção conjunta. Quando o aluno ele não está prestando atenção na aula, será que o problema é do aluno? Então, você está transformando a colocação do problema. Então, você está colocando um novo problema. Não, sala de aula é atenção conjunta. Nós estamos ali, né? E a gente está se olhando. Muitas vezes, não para achar que o professor é o culpado, mas muitas vezes o professor está exausto, já deu não sei quantas aulas, exploração, também está grudado no celular, porque ele mesmo já está sujeito a tudo isso, né? Então, a pesquisa ela tem a sua dimensão inventiva quando ela se abre à colocação de novos problemas, e não quando ela fica só solucionando problemas dados. Porque às vezes você fala para o professor, você fala assim, mas tem, vamos dizer, uma turma de 20 crianças, aí você diz assim, 8 tem laudo. Aí você diz, o que você quer que eu faça? Eu não tenho essa resposta, porque eu não estou compartilhando a mesma colocação do problema. Estou chamando a atenção para outras coisas. Será que o ecossistema sala de aula é um ecossistema que está favorável a uma atenção concentrada? Será que você mesma, dando aula, você está sustentando a atenção conjunta? Será que você está com o seu corpo ali ou você está falando coisas sem pensar ou botou um PowerPoint lá qualquer ou um filme para justamente não ter que estar com o seu corpo presente? Então, você vai produzindo novos problemas. Assim, eu acho que a pesquisa, o nosso estudo é sempre, cada vez a gente tem mais problemas. O pesquisador, ele não vive um processo contínuo de solução de todos os problemas. Eu não vou ticando os problemas à medida que eu vou estudando. Cada vez que eu vou estudar, eu vou abrir um novo problema. Então, é uma outra coisa a cartografia. Realmente, ela não é. É que nem clínica. Você vai pegar uma clínica de terapia cognitivo-comportamental, a pessoa chega ali, ela tem um problema, ele te promete uma solução. Vem aqui 10 vezes que você vai acabar com o seu problema. Outra coisa é uma clínica da problematização. Aí você diz assim, bom, mas eu estou infeliz no meu casamento. Você diz assim, mas como assim? Então você vai abrir o problema ou você vai colocar outros problemas. Você não está ali para dar uma solução necessariamente para o problema que ela está levando, a pessoa está levando. Não sei se estou sendo clara, mas assim, eu acho que tem um elogio da problematização que a gente tem que fazer, né? Então, por isso que a criatividade ela fica muito na obediência ao problema, né? Ela fica muito assim, bom, gente, vou distribuir aqui um papel, cada um vai fazer, você tá meio que você já está circunscrevendo o problema. Tem essa diferença, né? Eu acho que a gente elogia coisas estranhas. Ó, já falei aqui, elogio da distração, que eu acho não é a mesma coisa que dispersão. Dispersão é rede social.
É ficar passando o feed. Isso é dispersão. Distração é olhar para o teto, olhar uma planta, dar uma volta. Isso é fazer um café. A Virgínia tem uma pergunta aqui no chat do Miguel. Assim, querendo te ouvir, né, sobre a questão do celular. Penso muito sobre a utilidade do celular como um instrumento pedagógico, sobre o foco como imposição escolar. A partir da experiência realizada no laboratório, me pergunto, o que a senhora acha da recente restrição ampla dos celulares na educação básica? Maravilhosa, necessária, muito importante. Gente, já tem milhões de estudos mostrando, né? Tem países que estão fechando até o ensino médio, porque não dá, sabe? Não dá, porque o celular, ele tem tudo ali. Ele é um equipamento que ele tem câmera, ele tem banco, ele tem rede social, o WhatsApp no Brasil, que é uma loucura, né? Não é em todos os países do mundo, mas aqui é essa maluquice. E ele tem, então, assim, você tem acesso ao Google, aí você tem acesso a YouTube, fora as piores coisas, né? Mas, assim, então, ali é um lugar que você compra coisa, então tem oferta toda hora de promoções, de não sei o quê. Então, eu acho que, assim, às vezes os meus alunos, eu vejo, eles usam, sobretudo na graduação, eles usam muito o celular até para anotar a matéria. Né? Eles não têm caderno, caneta, são tecnologias meio obsoletas, então ele anota tudo ali. Só que, assim, tem muitos estudos mostrando que se chegar uma mensagem do WhatsApp, na hora que ele está anotando a matéria, ele vai olhar o que chegou. Então, ele já saiu da aula. Né? Então, são coisas viciantes mesmo, né? São coisas para grudar na tela. Então, eu acho muito importante essa decisão, que é contra as Big Techs, né? Então, é um enfrentamento, mas são muitos países no mundo que estão fazendo restrições bem severas ao uso do celular, e eu acho que a criança e o jovem, muitas vezes, ele é muito inocente também, né? Uma presa muito fácil. Ele acha que é liberdade. É a mesma coisa da leitura, né? Do estudo no celular, né? Na leitura de textos. É praticamente impossível ler um texto de 20 páginas no celular. Então, ele vai ler as 2 primeiras páginas. O instrumento é uma outra forma de ler, né? Ele dá uma lida, ele não lê, né? Então, eu acho que a gente não pode eliminar. Eu adoro um livro do Jonathan Crary, que é o Terra Arrasada, que é um livro assim, de absoluta crítica ao uso do que ele chama do complexo internético. É claro que é uma visão de muito difícil implementação, mas ele fala da colonização do olhar pela internet, da colonização da voz, da colonização da percepção de rostos pelos emojis. Nossa, é uma análise cognitiva, está no 3º capítulo, porque o 1º e o 2º são capítulos que ele fala mais assim do Google, essa coisa o celular prestando atenção em nós, não só nós dando atenção ao celular, mas o celular nos observando, quanto tempo a gente olhou aquele anúncio, quanto tempo, né, eu parei ali naquela matéria, e aí começa a me oferecer milhões de coisas pelos algoritmos e tal. Mas isso é uma coisa que já foi muito discutida, né? Tem muita coisa, aquele mesmo o dilema das redes, né? Foi muito badalado e ainda vale a pena ver, tem no Netflix, tudo.
Mas eu acho que essa análise do Crary ela é muito interessante porque ela é feita sobre a cognição, sobre a criança, né, que não consegue olhar muito tempo para uma coisa. Ou ela tem um sentido imediato, ou não faz sentido. Né? A voz rápida demais, né, como se fosse a velocidade 2.0 no WhatsApp, crianças pequenas que já falam assim, né, a velocidade do TikTok, e ver um filme em velocidade 2.0 para maratonar uma série. É outra experiência fílmica, né? Não é a mesma. A temporalidade de um filme é uma temporalidade necessária para a experiência daquele filme, né? Então o Crary fala muito também do como é complexa a percepção das emoções no rosto. Né? Como muitas vezes você diz, ele falou que estava tudo bem, mas eu percebi que não estava, pelo olhar. Então, o rosto ele tem uma complexidade na expressão emocional, que muitas vezes a linguagem não é compatível com a expressão, com os signos de rostidade. E com o emoji, a gente tem meia dúzia de coisas que tem lá, sei lá, 100 emojis, mas só são usados, sei lá, 10. Então, você quer dizer que é engraçado, aí é muita risada, chorando de rir. Você quer dizer que uma coisa ruim, aí é uma cara muito assustada. Então, são exageros que a criança, sobretudo, ela despreza as nuances, ela despreza a complexidade, né? Ela não consegue olhar por muito tempo. Então, a aceleração cognitiva, ela traz como é que eu vou dizer? Ela traz um achatamento da nossa percepção, né? E isso tem repercussões na interação social. E, segundo Crary, efeitos até para a democracia, né? Porque você acaba não conseguindo lidar com pessoas. Outro dia eu ouvi de uma aluna uma coisa muito louca, que foi, ela disse assim, quando eu conheço um cara numa balada, uma pessoa, eu fico louca para ir para casa para olhar o Instagram dele. Achei que era para conversar com ele. É lógico. Eu achei uma coisa tão louca. Eu só dou esse exemplo. Eu falei assim, mas como você não estava ali com a pessoa na hora? Era o momento de você conhecer essa pessoa. O que você gosta de fazer? Se for cinema, você viu não sei o quê. Não, mas aí ela acha que ela vai conhecer ele indo para casa ver o Instagram dele, que é aquele lugar que só botam mentira, que tudo tá lindo. Instagram é o poço da mentira, né? Então aqueles casais estão se matando lá, estão tudo lindo, fotos maravilhosas de viagens, pais e filhos em harmonia. É uma coisa assim. E ela achando que ia conhecer o cara indo para casa. Então eu achei assim, é uma coisa com a realidade, assim, com o corpo presente, muito mais difícil. Então, acho que as redes sociais, elas estão produzindo essa juventude, assim, e a infância mesmo, né? Às vezes, os jogos, cada um está jogando na sua casa, aí ninguém sai de noite, porque fica cada um no seu computador jogando e acham que estão socializando. Então, assim, eu sou bem crítica, assim, eu acho muito louco, eu brinco, eu acho que eu sou de outra geração, eu fico meio chocada com esse exagero, né? Claro que eu uso, a gente está aqui graças à internet, estamos, né? Mas, assim, há uma super exposição, né? E eu acho que quanto mais criança, mais vulnerável você fica também, você não tem defesas, né? Você cai muito, daí todos os crimes, né? Pedofilia, não sei o que a gente tem visto. Então eu acho uma boa coisa, assim, atividades práticas em
encontros, né? Passeios ao ar livre, aulas na rua, na floresta, no jardim, na praça. Eu acho isso muito... Acho que a gente tem que recuperar um pouco os encontros dos corpos, né? Alguém tem uma perguntinha aí? Tem duas perguntinhas. Tem uma da Ana Cláudia Barim, que é professora lá em Farroupilha, e ela diz assim: percebo uma grande diferença com a proibição do celular na escola. Uma pena, deixa eu ver aqui. Fechou aqui para mim. Uma pena que venha desta forma, mas já vejo ganhos quando se trata de aberturas ao fazer a criação, até mesmo sobre o permitir-se errar. Vejo como algo positivo, né, por enquanto. Acho que foi bom, tem sido bom. E a Luísa diz: boa noite, obrigada pela palestra tão rica. Minha pergunta: quando estamos pesquisando em campo entre aspas, em interação com os nossos interlocutores, como reconhecer o tipo, entre aspas, de atenção que nos acomete? Isso seria, a princípio, importante, reconhecer qual é a atenção que está em ação ou não? De nossa parte? Pesquisadores, enquanto pesquisadores. Eu acho que... não sei, porque isso pode ser corporificado, você não precisa estar exatamente atento à sua própria atenção, embora essa atenção, essa dobra atencional, eu acho que ela seja muito importante, né, nos dias de hoje. Inclusive como educação, né, de crianças. Presta atenção como é que está a sua atenção, né? Assim, eu acho que essa dobra ela é legal, mas no campo você pode ter uma atenção corporificada. Não precisa estar tão consciente da sua atenção, qual é o gesto. Mas, assim, eu acho que, em princípio, na cartografia, a gente acha, primeiro, que ela tem que ser uma atenção concentrada, né? Lembrando que a concentração, ela comporta um pouco de distração também, de voo, de sobrevoo, de, né, fabulação, imaginação, mas, assim, concentrada. E aberta ao plano dos afetos. Então, a gente caracteriza mais ou menos assim: aberta ao plano dos afetos e concentrada. Porque concentração não quer dizer fechamento. Foco, sim. Foco é fechamento. Foco é igual a metáfora da lanterna. É o foco de luz. Você tem... É uma metáfora representacional, né? Você acha que está tudo no escuro e você jogou a lanterna ali e recortou só vê aquilo. Não é essa a atenção do pesquisador, não é essa a atenção do cartógrafo. A atenção dele, ela é solta inicialmente, ela rastreia até ser tocada por alguma coisa que acontece ali. Então, eu acho que é uma atenção sensível também, e uma atenção conjunta, quer dizer, muitas vezes você está olhando, né, para alguém, para um participante, ou para uma situação que está acontecendo ali, mas também você está sendo olhada, né? É muito comum, e essas trocas são importantes, elas são ricas em termos da pesquisa, porque muitas vezes você pensa, a sua entrada no campo já modifica completamente o campo. Você vai fazer uma pesquisa, né? Eu tive uma aluna que fez uma vez uma pesquisa numa creche comunitária, uma creche pública, e ela estava ali para estudar as chamadas professoras auxiliares, que eram pessoas que ganhavam menos, que tinham um nível de escolaridade menor e tal. A presença dela para estudar aquelas moças foi super importante, porque elas se sentiram olhadas e aquilo, né, assim, deu um outro valor ao trabalho delas. Então, elas foram muito parceiras, porque geralmente todo mundo ou ia observar as crianças ou ia observar o trabalho do professor, da professora principal, né? Então, ou seja, você chega em campo, você nunca é invisível, você nunca é transparente, sempre já tem uma intervenção com a própria chegada, né? Então, eu acho que a gente
hoje a gente pensa muito em termos dessas trocas de atenção que a gente faz no campo. Eu acho que é a concentração, a abertura para ser afetada e as trocas de atenção, as atenções compartilhadas. Acho que isso que toca mais a gente. Max, vai lá. Oi, profs, dá um oizinho aqui. Queria agradecer já de primeira mão, assim, palestra maravilhosa. Inclusive, falar que conversar sobre a atenção, principalmente no momento que eu me encontro pessoalmente, assim, né, falando de alguém que está começando a trilhar o caminho da pesquisa, está iniciando o TCC, saber que essa questão da atenção é uma coisa bem diversificada, é muito reconfortante. Então, foi muito bom, prof. Muito obrigado. Você distraído não quer dizer que isso é ruim. Uhum. Não é TDAH. Adorei ouvir isso. A minha pergunta, não sei se ela vai ser muito pessimista, prof. Não gostaria que fosse esse o tom, mas eu gostaria muito de perguntar, assim, aproveitar as coisas que você falou. Achei muito, muito legal o relato sobre o laboratório, sobre as aulas, principalmente sobre as práticas de descanso que você falou, que vocês se envolveram, que são práticas de atenção, né? O celular, hoje em dia, você já deu essa super contextualizada antes com a pergunta do Miguel, o quanto ele é prejudicial nesse sentido, e ele vai também evitar que a gente realize essas práticas de descanso nos nossos momentos de ócio, quando chega em casa. Eu tento fazer um pequeno paralelo, porque tem a ver com a minha pesquisa dentro das artes visuais, com esse uso do celular, como poderia ser um paralelo um pouco com a televisão antigamente. Só que eu acho que é um outro contexto, né, que a gente tirava em casa, tinha um momento para ver a TV, não dá para ver TV em qualquer lugar, assim. Então tinha que estar em casa, descansando. Mas eu queria ver, assim, o que você acha enquanto projeções para essa falta de práticas de descanso na nossa vida, assim. Como que isso pode se desdobrar, assim, no futuro, sabe? É difícil a gente ser muito otimista, mas eu acho que sempre há espaço para resistência. Então, a gente tem que criar, né? Criar momentos de pausa. É muito difícil pausar, né? Isso está caindo. Isso é muito difícil habitar o silêncio, né? É muito difícil não fazer nada, né? Às vezes eu me sinto assim muito bem quando eu não tenho nada marcado no final de semana, porque a pessoa diz, não, de manhã eu vou fazer isso, de tarde fazer isso, de noite fazer isso, sair para jantar, vou ver aquele filme, vou ver aquela exposição que eu nunca vi, não sei o quê. Então, assim, é uma agenda, às vezes, do final de semana, que é quase como um trabalho, e a gente sempre se sente em débito, né? Porque tem 1000 filmes legais que eu não consegui ver, tem 1000 exposições bacanas, não fui também, não vi todos os amigos que eu gostaria de ver. A gente sempre tem uma lista, assim, muito coisa. E, às vezes, não fazer nada, né, nos alimenta mais, assim, do que ter uma agenda muito cheia, ainda que sejam agendas de coisas legais. Mas você ir como se você fosse ticando uma lista, né, é muito... eu acho que... porque você entra num produtivismo do lazer, né? Assim, então, eu acho que o próprio conceito de lazer, né? O Elliot Sica usa lá de uma maneira legal e tal, mas assim, essa ideia do lazer, muitas vezes, é isso, que você é quase que uma coisa compulsória, né? Que tem que se divertir, mas eu acho que o descanso, eu acho que tem sido uma palavra... Até comprei um livro essa semana que chama Práticas do Descanso, que eu estou começando, estou achando muito interessante, organizado pela Raquel Busso. Estou achando muito bom. Eu lembro sobre práticas corporais também. Acho que descanso é resistência hoje em dia. Então, acho legal, mas eu não sei como vai ser, né? Assim, eu acho porque tem um mundo do trabalho muito feroz também, né, com a gente, que não tem final de semana, não tem horário, né? Eu já reparei, assim, meus alunos, eles adoram mandar mensagem para mim sexta-feira à noite. Eu acho que eles pensam assim, não fiz isso, então, antes de acabar, vou me livrar.
Joga para ela. Aí eu não olho. Eu tenho uma coisa, eu até falo às vezes, olha, gente, fim de semana vamos ficar longe. Ficar tranquilos. Não vamos fazer essa loucura toda, porque é isso. Senão, às vezes até por uma questão afetiva, de amizade, a gente tem uma relação legal com os alunos e tudo. Mas às vezes, sabe, a gente tem que também se dar um tempo. Porque senão você vira, né? 10 horas da noite você está respondendo mensagem de um menino, 10 horas. Não, porque você olha aí que eu te mandei um documento, mas eu não estou conseguindo abrir no meu computador. Não sei o que. Eu falei, não, calma lá. Amanhã de manhã eu vou ligar o computador. Já desliguei, porque é um modo contínuo, né? Então, isso eu acho que, assim, isso nos emburrece um pouco. Posso dizer uma coisa além? Eu acho que assim, eu digo que eu descanso quando eu sento para ler um livro. Estou com receio que o meu computador está hiperaquecendo. Para mim é uma prática de descanso, às vezes. Eu poderia sentar botar o ventilador aqui atrás. Ler. É um ato de liberdade. Piscadas, porque normalmente você sai de uma reunião durante 2 horas, 3 horas. Às vezes é maravilhoso. Descansa. Porque o que cansa é essa fragmentação. Então, o mundo do trabalho está sendo naturalizada essa coisa do 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, que o Jonathan Crane também fala. Mas eu acho que a gente tem que encontrar nossos espaços de resistência para a gente se alimentar, porque senão a gente não consegue pensar. A gente não consegue. A gente só fica na tarefa. Não consegue ter boas ideias. Não consegue, porque a ideia, ela requer uma pausa. Às vezes a ideia vem. Né? Ela te pega, mas se você estiver correndo de um lugar para outro, não consegue. E eu acho que isso principalmente da ideia dentro do campo das artes visuais, a gente na graduação, a gente escuta muito, né? A gente está, né, exercitando esse processo da criatividade, da criação de projeto, de trabalhos artísticos, para quem é mais na prática, né? E fica a gente, pelo menos na graduação, passei durante um bom tempo assim, com essa grande sensação de que a gente fica sempre ativo, sempre pensando. E, com certeza uma hora a fonte de ideias fecha, né? Porque a gente não se dá essa prática do descanso. Muito legal essa sua indicação da leitura da prática do descanso. Vou procurar. Estou achando bem interessante. Tem uma pergunta do David Sterling. Aí. Olá, boa noite, Virgínia, Marilda, Cristina. Parabéns pela iniciativa, esse seminário tão bacana. Procurei acompanhar naquilo que eu pude hoje. E foi juntando um povo muito bacana. E eu acho muito legal assim, que esse tema esteja, né, aí ainda no calor da hora, porque a gente tem muitas coisas não só a falar, mas a praticar, né? A partir das cartografias em áreas muito distintas. E você, sem dúvida, é uma referência para todo mundo que está aqui, para mim, inclusive, eu quero dizer isso a você. Um dos ensaios que eu escrevi no livro que eu lancei há pouco tempo, tem você como uma das referências. Eu vou mostrar. É que não era essa a ideia, mostrar o livro, eu vou falar um pouco. Legal! Né? E aí, uma das questões essenciais para mim no trabalho, tem muitas outras, mas eu quero aproveitar então essa oportunidade que a gente está aqui junto para te ouvir um pouco mais, é sobre essa distinção muito importante que você faz da cartografia como acompanhamento de processos, isso está claro dentro do seu trabalho como processo de subjetivação, versus processamento de dados. Né? Isso dentro das metodologias de pesquisa. Mas se a gente também dá um passo atrás, a gente vai perceber que a gente está num mundo que o tempo todo está processando dados. Nós estamos sendo processados e nós viramos dados o tempo todo, não é isso? Todos os celulares e tudo mais, a gente deixa rastros da nossa vida o tempo todo. Então, a gente está num mundo que nos processa por meio de dados. E aí tem uma potência política enorme nesses processos, nesses acompanhamentos de processos. Os cartógrafos, quando se implicam neles, tem a possibilidade de fazer coemergir, né,
eu queria trabalhar um pouquinho, te pedir para falar um pouquinho sobre a possibilidade das emergências nos processos cartográficos e como a potência, né, tanto potência política como nas artes, uma potência estética, né, desses processos participativos e coletivos e tudo mais, em que há emergências aí de mundos, de imaginários, de possibilidades de ser. Eu acho que tem uma chave muito forte aí, que eu acho que tem a ver com o seminário, tem a ver com o teu trabalho, e é uma das coisas que tem me interessado muito na cartografia hoje. Deixa eu só ver se eu peguei essa pergunta. É porque você está querendo ligar a cartografia com a questão do processamento de dados e com a política. Eu peguei o eixo. Assim, eu queria só pegar o bom caminho aí. Tá bem. Mas, no fundo, pelo que eu entendo, dos seus textos, nas pistas, na fotográfica, há uma oposição aí. Isso. Há uma oposição. Né? E, da maneira, então, em suma, da maneira como eu vejo, como você aposta, né, uma das pistas, é esse do acompanhamento dos processos. E há algo inerente nesse processo que é a emergência, né, versus o decalque, por exemplo. Então, no fundo é isso, é de você nos falar um pouquinho mais das emergências possíveis nos processos cartográficos. Eu acho... Bom, é isso. Quando a gente escreveu aquela pista, escrevi, né, com a Laura Rosana, a cartografar é acompanhar processos, né, e não representar objetos. A gente ficou com essa palavra processo, né? O que a gente quer dizer com isso? E no meio do cognitivismo tem muita ideia do processamento de informação. Então a gente acabou fazendo uma distinção entre processamento de dados, de informação, né, como é o computador, por exemplo, ou a internet, ou o Google, ou as máquinas aí de vigilância, e a processualidade, que é alguma coisa que não é processamento de informação, é uma processualidade da própria experiência, como é a experiência da pesquisa, como é a processualidade do lugar, do ecossistema onde a gente está inserido, né? Então, a gente ficou muito com a ideia da processualidade, entendendo que na cartografia você vai, sem ser um método histórico, né? Porque não necessariamente você tem que fazer uma pesquisa longitudinal para fazer uma pesquisa cartográfica, mas você tem que entender a processualidade que caracteriza, inclusive, o presente. Porque o presente tem pontas soltas, o presente também coloca problemas. O presente, a experiência, a atenção ao presente, ela é perturbadora, às vezes, né? E ela nos surpreende, nos choca, nos perturba, né? Então, a processualidade ela é inerente ao presente. O próprio Deleuze fala isso, né? Que a cartografia parece mais com a geografia do que com a história. Isso deu muito mal entendido, né? Mas ele quer mostrar, né, que a gente tem que estar atento à processualidade do momento presente. E eu acho que quando tem essa processualidade, a gente consegue, com a nossa atenção, né, captar esse movimento que é inerente ao presente naquele campo, naquele território, naquele ecossistema onde você está imerso, que pode ser uma sala de aula, pode ser, sei lá, um museu, pode ser, né, uma oficina de arte, pode ser uma comunidade. Quando você está atento àquilo, muitas vezes há uma surpresa, né? Há algo que... E ali é que eu acho que é o momento da emergência, ali é o momento da novidade, né? Ali é o momento onde alguma coisa pode acontecer, que é como se, quando muitas vezes você está no campo, você está ali, parece que não acontece nada, tá legal, tal, mas às vezes acontece alguma coisa que realmente ela
você não entendeu, que você não tem a resposta, você não sabe o que é direito, mas aquilo muitas vezes mexe, muitas vezes tá com você, né? Fica com você, fica trabalhando em você, né? E às vezes é uma frase, às vezes é uma cena, né? Às vezes é uma conversa, às vezes é uma situação que acontece. Então, são momentos que na pesquisa cartográfica a gente diz que é o momento da construção dos analisadores. Porque é naquele momento que alguma coisa vai ter uma força de análise. Porque na cartografia, quem faz a análise não é o cartógrafo, né? Quem faz a análise é o analisador. É a situação do campo que você elege como analisador e que ela vai fazer pensar. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma banca até que eu participei, que pode ser bom para a gente entender. Era um rapaz que ia fazer uma tese numa escola pública sobre a participação do psicólogo, o papel do psicólogo numa escola pública de ensino médio. E ele foi. E chegando lá, bom, ele está com a cabeça do cartógrafo e tal, e ele, né, tá de olho no psicólogo, o que o psicólogo está fazendo, não sei o quê, aí conversa com os alunos. De repente começa a acontecer assim, uma série de episódios de racismo dentro da escola. Você começa a ficar claro, isso começa a emergir no campo. Acontece uma vez, acontece outra vez e tal. Quando isso acontece, a pesquisa dele vira uma outra, tem que virar uma outra pesquisa, porque não dá para ficar, porque o que o campo pede ali na hora não ele é desviar da questão do papel da psicologia e aquilo ali está atravessado pela questão do racismo. Então, o racismo vira um analisador, né? Não era previsão. Ele podia pensar que uma escola pública deve ter alunos negros, não sei o quê, mas aquilo insiste no campo. Então, vira um analisador. Então, a pesquisa dele, ela muda. E ele vai ter que ter outros intercessores, e ele vai ter que ter autores negros que vão dialogar com ele, autores que não estavam previstos, que não são exatamente campo da filosofia da diferença ou da psicologia escolar, ou não sei o quê. Mas, assim, o trabalho vira um outro trabalho por causa disso. Então, isso é um momento de emergência que ele poderia dizer assim, poxa, tem que fazer mais entrevista, porque eles só querem falar sobre racismo e eu quero saber o lugar da psicologia. Ele poderia extorquir o campo, entendeu? Assim, e cismar com o problema. Eu falo uma coisa, mas eles só querem falar sobre racismo. Não, racismo é o problema. É o problema. Então, o Bruno Latour, né, tem um conceito que eu acho muito legal, é o conceito de recalcitrância. Ele diz que a recalcitrância é quando o campo desobedece o pesquisador. Eu acho uma ideia super legal, que a gente vê muito, né? É assim, você quer fazer uma coisa, mas você não rola. Porque aquilo é um falso problema para aquele campo. Aquilo não é um problema relevante. Entendeu? Então, muitas vezes, emergiu alguma coisa ali que se impõe como campo problemático. Então, você tem que abrir e, assim, vamos ver isso. Porque isso é o problema, né? Eu também, um outro caso também que aconteceu comigo também, foi uma época que eu estava nessa oficina de cerâmica, tal, que eu estava investigando lá os cegos, no processo de criação deles com a cerâmica, e eu fui fazer umas entrevistas em que eu queria analisar com eles a criação de uma peça que eles tinham feito, para eles me contarem como é que tinha sido o processo. Aí, quando eu botava essa pergunta, vamos escolher, entrevista de explicitação,
vamos escolher uma peça para você me contar como é que foi seu processo de criação aqui, como é que estava a sua atenção nesse. E aí ele dizia assim, não, mas espera aí, deixa eu te contar como é que eu fiquei cego. Aí, da primeira vez, eu fiquei assim, bom, eu podia dizer, depois você me conta. Mas assim, eu resolvi escutar. Aí ele falou durante meia hora sobre todo o processo de perda de visão dele. Quando ele chegou no fim, ele disse assim, e aí que eu cheguei aqui na oficina de cerâmica. E aí mudou minha vida. Então, agora o que você queria saber mesmo? Aí Aí eu fiquei com metade da entrevista ele falando sobre o efeito de fazer cerâmica sobre a vida dele, que estava se tornando cego, né? Aí fazendo no dia seguinte, outra entrevista. Então, vamos lá, vamos escolher uma experiência para você narrar como é que foi seu processo de criação e tal. Aí a reação super parecida. Não, eu falo, mas primeiro, deixa eu te contar como é que eu fiquei cego. E eu comecei a entrevistar e isso se tornou uma... E aí eu ficava assim, gente, será que é porque eu sou psicóloga? Eu tive muitas dúvidas como lidar com aquilo. E eu ficava assim, poxa, eles não respondiam o que eu queria. No fim, eles me davam uma rápida explicação sobre a atenção e tal, mas eles queriam falar de outra coisa. Então, e quando eles falavam dessa outra coisa, eles falavam como se fosse uma dimensão clínica do trabalho com a cerâmica, da experiência com a arte, como tinha mudado a relação deles consigo mesmo. Então, eles abriram o problema da atenção assim, eles abriram outras questões que não eram meu objetivo, mas assim, no fim eu escrevi lá meu texto sobre o direcionamento da atenção, mas o importante mesmo foi o outro, que era o problema da atenção assim, que não era, isso foi emergência, isso foram eles que colocaram esse problema. Então, eu acho que esse é o momento da emergência, é o momento da experiência em campo. Você tem que estar numa abertura para patinar ali, para se deixar patinar, porque aí você fica em dúvida, o que eu faço, não sei o que, não fiz, não, vou vir. Aí outro. Então, aquilo vai gerando um plano de consistência também, que você começa a ver, não, tem coisa. E tá interessante, cada história mais incrível que a outra. Depois de escrever, virou até um livro, porque era cada história mais interessante, né? Mas era o que realmente interessava a eles. Então, acho que a emergência é isso, é quando você toma uma rasteira assim, naquilo que você pensava em fazer e você tem que modular e redesenhar, às vezes, né, o campo problemático. Acho que isso é uma das coisas que ficam também. Então, eu respondi. Fechado meu microfone. Vou fazer a última pergunta da Adriana, da Estadual de Maringá, que diz o seguinte: boa noite, prazer te ouvir, Virgínia. Uma pergunta. Quando você diz de uma outra política de formação e referência aos espaços, tempos de experimentação que vivencia com os alunos, como lida com o potencial expectativa desses alunos em receber, entre aspas, ainda uma formação informativa e telefeita? Pergunta. Eu não sei como é que eu lido. Eu dou minha aula. Não, assim, porque eu não posso atender exatamente a uma expectativa. Eu dou aula. Não é uma coisa de chegar lá e dizer assim, gente, vamos fazer qualquer coisa. Não importa o que. É uma outra forma de ensinar a aprender. Mas, assim, trata-se de aprendizagem, trata-se de ensino. Para mim, isso é uma forma de ensino. Eu dou bibliografia, discuto textos, eu dou conteúdo. Mas eu acho que a forma
o modo de fazer, né? As estratégias que você usa, pedagógicas e tal. Então, eu vejo mais assim, como eu sempre dou muita importância à leitura, mesmo assim, aos autores, né? Não é uma coisa de trocar informação por qualquer coisa. Vamos só encontrar e bater papo. Eu acho que tem um rigor nessa outra nessa outra política de formação, ela tem um rigor talvez até maior do que aquela que busca informação, porque eu vejo professores, às vezes, que eles têm um PowerPoint que eles mostram todo ano. Então, às vezes ficam vários, eles não pensam durante a aula. Como é que ele vai ensinar o aluno a pensar se ele mesmo não pensa? Então, eu acho que tem um rigor, sim. Você tem que estar ali presente e tal. Eu acho que isso que é mais importante, assim, é o valor mesmo que se dá a essa outra, por isso a afirmação que é uma política de formação. Não foi só uma crítica, que atualmente também eu tenho falado muito isso. Eu acho que não dá para ficar na crítica. Tem que inventar outras coisas. Então, não dá para ficar apenas, isso, eu sou contra isso, eu sou contra esse autor, eu sou contra. Você tem que pensar outras coisas, né? Você tem que inventar mundo. Então, inventar uma universidade, né? Inventar uma escola. A gente vai trabalhando concentrada, com rigor, mas com outras estratégias, né? Acho que é isso. Virgínia, uma delícia. Aqui a Cris está falando. Terminando, né? Quando pensamos a partir de uma política de atenção e formação, fico pensando sobre arte, sobre as condições de emergência e algo que pode ser reconhecido como arte/obra. Verdade. Bom, é isso. Foi uma delícia. Esse final de conversa. 2 horinhas estivemos juntos, né? Aqui, 52 pessoas na sala aqui. Que ótimo. Foi importante porque deu tempo também para a gente conversar um pouco, né? Deu mesmo. Foi bom. Vou passar a palavra para a chefa. Obrigado, laboratório, Cris, pelo convite para estar aqui fazendo essa mediação, ver a Virgínia depois de tantos anos, né? E estar um pouquinho com ela, foi muito bom. Também, prazer. Cris, contigo aí. Eu estava escutando Virgínia e vendo essa cena toda aqui, né? Flutuando na minha condição atencional e pensando, mas acho que isso é um sonho, não tenho certeza. Estou deambulando. Acho que é um sonho. Então, agradeço a gente muito. Pode deambular. Eu falei com os alunos aqui da comissão, a gente fica no grupinho do WhatsApp aqui conferindo o funcionamento de várias coisas, né? E aí eu falei, gente, leio Virgínia há talvez mais de 15 anos e sigo anotando muito. Anotando e aprendendo muito. Eu gostaria de fazer um comentário sobre essa questão que eu trouxe da emergência do objeto, mas eu acho que eu deixo isso para amanhã, porque eu acho que a gente vai seguir reverberando nessa conversa com a Virgínia. Fiquei pensando que talvez devemos apostar em encontros, Virgínia. Eu acho que a gente entendeu aqui que tem bastante interesse, né? Sempre tem, né, no teu trabalho. Eu acho que nessa configuração tá tão bonita. 2027. Assim. Sim, alguns seminários com Virgínia, quem sabe a gente consegue. Alguns, vamos ver, né? Então agradeço muito todo mundo, Marilda. Obrigada, Marilda, por estar aqui com a gente e todo mundo que ficou juntinho aqui até esta hora, né? É um prazer ter o Davi com a gente também. E amanhã seguimos, 15 horas. Obrigada também pelo papo, pela troca. Foi ótimo. Sim, obrigada. Bom descanso. Beijo.